Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein, para muitos que falaram aí que o técnico Luiz Ubeldia não estaria de olho na base nunca, eu tenho uma informação um pouco diferente aqui hoje, que eu acho que é uma coisa que alegra, né? Nos deixa com um pouco mais de tranquilidade. Por outro lado, existe um paradoxo, existe assim duas verdades de uma coisa só. Pode ser isso, pode não ser, porque nós temos a base também um pouco esquecida. Mas eu acho que é um assunto bem bacana pro vídeo de hoje, pra nós que somos São Paulinos raiz mesmo, sabe? Que olhamos para aquela equipe de base e sabemos daquela importância e o que tem pra esperar, pra torcer, pra se desesperar ao mesmo tempo. Gente, além disso, Casimiro vai render uma grana pro São Paulo Futebol Clube, que está de olho em jogadores e precisa de um meia reserva. Falar de tudo do São Paulo, todas as últimas notícias, vai ser um vídeo muito top. Então, ó, chega nesse like aí, possa contar com o likeinho e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, Juba, faço questão de ter você por aqui. Tamo junto? Então vamos lá. O São Paulo tá jogando naquela copinha, ele voa, né? O São Paulo da equipe de base, ele voa. E aí, quando fala essa equipe de base, eu acho que é um assunto muito pertinente pros dias de hoje, porque nós temos o Evangelos Marinax, aquele magnata grego, que deve fechar com o São Paulo agora em janeiro. Hoje é dia 10, 11 de janeiro, né, se não me engano. E aí o São Paulo, ele vai apresentar agora pro Conselho aquele projeto do Júlio Casares para fechar com o Evangelos Marinax, onde o cara colocaria 600 milhões do bolso dele no São Paulo para ter direito a 40% da base. Aí você fala assim, poxa, mas aí vai vender a base? É só uma SAF, né? A base seria gerida pelo São Paulo e o São Paulo vai ter como arrecadar um dinheiro agora, um dinheiro bastante inesperado e que é muito bem-vindo, um dinheiro extremamente bem-vindo pro Tricolor. Só que, qual que é o problema disso? O cara pode gerir a nossa base. O cara tem outros 3 times, esse Evangelos Marinax. Ele pode pegar então o William Gomes e jogar pro time dele lá da Grécia? Ele pode fazer isso? Não, ele não pode. O São Paulo é quem faz a gestão da equipe de base. O que o Evangelos Marinax ele pode fazer é ele torcer pro São Paulo vender algum jogador e aí o São Paulo vendendo, ele ganha 40% em cima da venda total. Então o São Paulo vendeu um cara por 100, ele ganha 40. Melhor dos mundos, não é? Não é a melhor coisa? É claro, quando você envolve a diretoria do São Paulo, nós não vamos ter acesso ao contrato e tal, então preocupa um pouco. Só que aí nós vemos a diretoria do São Paulo como tem agido com a categoria de base, como que a diretoria do São Paulo tem trabalhado. O Moreira acabou de ser oferecido para o Porto num empréstimo, onde o Porto liberaria o Wendel pro São Paulo, aquele lateral esquerdo Wendel, de 31 anos. Aí o Moreira seria envolvido na troca e o Moreira teria um passe fixado de compra pelo Porto por 2 milhões de euros. Isso, você olha pro Palmeiras vendendo, olha pro Flamengo vendendo, e aí você fala, como assim o Moreira vale 2 milhões? Eu já até falei sobre isso, mas isso eu acho que é uma coisa que vale a pena nós destacarmos. Porque 2 milhões de euros no Moreira é você mandar o cara por 12 milhões de reais. O que não dá pra comprar o Nicão. O Nicão custou mais de 10 pro São Paulo, quase 12. Então, qual que é a gestão da base que nós estamos tão preocupados em mandar pro Evangelos Marinax uma grande fatia, se nós mesmos estamos acabando com a nossa categoria de base? Por exemplo, eu não sou muito fã do futebol do Rodrigo Nestor, mas eu entendo quem goste pra caramba do Rodrigo Nestor. Pra falar do menino Rodrigo Nestor, um excelente jogador, né? Nós estamos vendo o Nestor agora no Bahia, meio que bastante sucateado, vamos dizer assim, porque por 10 milhões por empréstimo mais 30, esses 40 eles não fazem cócega no valor do Estevão do Palmeiras. Mas o Estevão joga mais bola. Os caras estão vendendo zagueiro por 3, 4 vezes o que custa o Nestor. E o Nestor indo pro Grupo City, Bahia e tal. Então realmente preocupa. Você vê o Igor Gomes lá jogado no Atlético Mineiro. Você vê agora o Wellington e Juan que saíram pro Southampton, jogados também às traças, caras que o São Paulo poderia ter feito muito mais. A categoria de base já está desmantelada. Temos o Enzo Boera agora no Santos, Palmberg foi embora, Thales Vander foi embora. Dá pra passar o dia aqui falando de jogadores que dariam certo, a esperança era muito grande e aí depois foi considerada uma safra que não vira nada. Até que ponto essa safra é ruim e até que ponto o São Paulo não está conseguindo gerir a safra? Nós temos agora uma reformulação da base, um time campeão da Copa do Brasil Sub-20, um time que enche os olhos, né, de orgulho
orgulho quando nós vemos jogando. Por exemplo, Lucas Ferreira, Rian Francisco, o Matheus Alves, o menino aí, o William Gomes e o Henrique Carmo, que já estão no profissional. Hugo, volante, que o Zubeldia falou, não venda, esse é meu. Tem o Riquelme da lateral esquerda e o próprio Igor Felisberto, lateral direito. São caras muito promissores. E aí você olhando para esses caras promissores, você fala, não precisa do Evangelos Marinax. Só que esses caras, eles são o que ontem foram Nestor, Igor Gomes, Palmberg, Enzo Boer, Thales Vander e Juan e etc. Nós temos que tomar esse cuidado agora. Quando fala do Zubeldia que ele não usa a base, o Zubeldia está bem incomodado com essa história. Fiquei sabendo que ele está incomodado. Tem cara da comissão técnica do Zubeldia de olho, assistindo copinha, de olho completamente na equipe de base, tentando ali respirar ares e falar, deu certo esse aqui, aquele ali pode trazer profissional. Hoje o São Paulo já conta com Henrique Carmo, William Gomes, não vou chamar o Pablo Maia de equipe de base, mas o Pablo Maia um dia ele foi da equipe de base, hoje ele é melhor que os profissionais, né? Então, apesar de ser da equipe de base, não é o... Patrick Lanza tá entre os caras da base, João Moreira, lateral direito, tá na base, tá no profissional. São caras que vão pedir passagem em algum momento e o Zubeldia pode agora, tem tudo agora para usar pelo menos os dois pontas, o William Gomes e Henrique Carmo e também o Moreira, né? Esses caras estão um passo à frente aí nas disputas por titularidade do São Paulo. Então o Zubeldia, até que se prove o contrário, nesse ano aqui ele faz um trabalho do zero. Eu confio no trabalho do Zubeldia? Não, com certeza não. Mas temos que dar aqui o benefício da dúvida, porque dessa vez realmente ele faz um trampo do zero, com pré-temporada, olhando a equipe de base, não pegou o trem andando e tem que trocar o pneu do trem, né? Não tem nem pneu, né? Tem que trocar o pneu do trem com o trem andando. Isso não pode realmente ser desconsiderado. O técnico merece ter um trabalho que começa após as férias e faz a pré-temporada. Vamos torcer então para que ele use a base. Gente, notícias agora mais do profissional do São Paulo. A primeira delas, o São Paulo retirou completamente a proposta pelo Wendel, cruzou o braço e falou, a pressa agora é do Porto. Você fala, como assim a pressa é do Porto? É o São Paulo que precisa do Wendel. O Porto já deve $600 mil pro Wendel de salário, que atrasou. Olha que coisa curiosa. Atrasou o salário do Wendel e agora o São Paulo não vai mais mandar o Moreira e nem aquele 1 milhão de euros que foi noticiado, que o São Paulo mandaria 1 milhão de euros para liberação imediata e tal. São Paulo tirou a proposta e falou, não converso mais com o Porto. O pré-contrato já está assinado com o Wendel, já fechou, já é nosso, e aí no meio do ano ele vem pra cá. Enzo Dias viajou, está com o Zubeldia, com o time do São Paulo e já começa os seus treinos agora pra jogar. Quem não viajou foi o Patrick Lanza e também Bobadilha. Um viajou, mas não tá com o time, não foi relacionado, e o outro nem viajou. É tudo problema de saúde, tá? Eles estão doentes e ficaram aqui, daqui a pouco eles estão prontos pra jogar. Nada alarmante, mas é que chegam umas notícias. O Patrick Lanza foi o único que não foi relacionado. Você fala, caramba, aí vai ver porque ele tá gripado. Aí você vê o Bobadilha foi o único que não viajou com o time nos Estados Unidos. Você fala, o que tá acontecendo? Aí vai ver ele tá com gripe também. Então, é realmente sensacionalismo barato, mas os caras, eles não têm nada de errado, tá? Já daqui uma semaninha estão treinando com o time normalmente. E o Casemiro indo embora, o Cristiano Ronaldo tá dando até uma ajudada lá, que ele, pelo que eu fiquei sabendo, o Cristiano Ronaldo pediu o Casemiro lá no time dele que ele joga na Arábia. E é normal, né? Nós temos aí, por exemplo, na realidade atual, Neymar, que foi pro mundo árabe, Benzema, Cristiano Ronaldo, tem mais uma penca de jogadores. Não vou ficar lembrando aqui, mas são caras que jogaram naquele Real Madrid, naquele Barcelona, agora o Casemiro foi Real Madrid e Manchester, e são caras que estão indo pro mundo árabe. Então é muito pertinente mesmo o Cristiano Ronaldo, que jogou pra caramba com o Casemiro, teve Champions, se o Casemiro decidiu a Champions com gols de fora da área, o cara igual o Cristiano Ronaldo falou, me traga o Casemiro pra cá. E aí o Casemiro iria embora do Manchester, e aí o São Paulo, como clube formador, ganha essa grana do Casemiro também, que envolve. Acho muito top, hein? Meus amigos, olha só, tá dando uma polêmica danada aí ainda,
que foi visto o treino do São Paulo, né? O treino que foi aberto, mostrou o treino, o pessoal lá dos Estados Unidos agora tá deixando ver o treino, a diretoria do São Paulo. E aí chamou muito a atenção o Oscar correndo pela ponta esquerda. Era um campo reduzido, 8 contra 8, e aí o São Paulo tinha Oscar correndo pela esquerda. Depois o segundo teve gols de Caleri e gol de Luciano, mas no primeiro, Oscar correndo pela esquerda, assim, roubou a cena. E aí começam as discussões de que usa o Beldia, não usa o Oscar como meia, vai usar o Oscar como ponta esquerda para o Luciano poder jogar e etc. Mas eu tive uma informação que o Oscar foi centralizado sim e que está jogando de meia esquerda e não propriamente de ponta esquerda para nos causar esse desânimo pleno, né? Agora, uma coisa que chama atenção é que se o Oscar for o meia esquerda, o Luciano vai ter que ser o atacante. Ele pode até ser o atacante, fazer aqueles gols importantes que ele costuma fazer e tal. O time do São Paulo fica mais lento, e aí o São Paulo tem Caleri, que não é velocista, Luciano, que não é velocista, e o próprio Oscar, que apesar de correr, não é igual o Lucas, não é um velocista. O Lucas realmente corre demais, corre muito. Então o São Paulo deixa de ser aquele time tão rápido assim como nós esperávamos, e passa a ser um time mais de cadência, mais de toque de bola, o que não necessariamente é um erro, né? A seleção da Alemanha não tinha muita velocidade e ganhou de 7-1 do Brasil. Então eu acho que não precisa necessariamente ter 11 caras correndo muito. Mas o time de São Paulo ele tem que ser bem treinado e o Zubeldia tá tentando ali fazer esse treino. O que chama a atenção também é quem vai ser o meia reserva do São Paulo. Porque o São Paulo hoje, ele perde o Galopo lá que vai embora pro River Plate, ele manda embora Michel Araújo e Nestor pro Bahia, e tem também alguns outros caras como, por exemplo, Pedrinho Vilhena, tá sendo reemprestado de novo. Tem muitos jogadores que poderiam ser esse meia reserva no São Paulo e não estão mais lá. Então o São Paulo tem sim que contratar um meia reserva. E aí surge o nome de Martim Benítez. Eu sei que eu tenho culpa nessa daqui do Benítez, porque eu sempre pedi Benítez de volta. E agora tem muita gente pedindo Benítez de volta, porque para ser reserva, para ser um cara que não vai ter que se desgastar muito fisicamente, ele tem um problema físico que acho que não dá pra negar mais, né? Mas é um jogador que ele pode vir a ser importante caso o São Paulo o contrate. O Benítez, ele é meio nostálgico, ele dá um pouco de saudade, ele lembrar daqueles lances tão açucarados do Benítez, né? E tem a questão física que atrapalha. Mas, pra ser reserva, será que realmente não poderia ser o Benítez o meia reserva? A verdade é que se o Oscar hoje tiver que rodar o elenco, fazer um rodízio, nós temos o Rodriguinho pra ser o meia reserva. Não sobrou pelas minhas contas aqui. E o Rodriguinho é um cara que o Zubeldia, quando começou no São Paulo, ele colocou o Rodriguinho 4 jogos consecutivos. Não titular, mas ele usou o Rodriguinho por 4 jogos seguidos. E aí depois, do nada, o Rodriguinho parou de entrar. Ele estava lá, mas ele sequer entrava. Então o Rodriguinho pode ter pego o seu ano agora, o ano que ele vai poder ser o reserva do Oscar, o ano que de fato o Rodriguinho vai surgir no futebol. Pode até acontecer, mas a verdade mesmo é que o Rodriguinho ele ficou numa situação que o Zubeldia muito provavelmente não está considerando ele como reserva imediata do Oscar. E aí vai faltar esse meio-campista aí. E aí, quem que você traria? Traria o Benítez também ou tem algum outro nome? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, deixa o likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!